Olá, tudo bem? Que fala aqui é o professor Luciano. Hoje nós vamos dar continuidade sobre o estudo dos sólidos geométricos envolvendo os cilindros. Mas o que é que se trata de um cilindro? Então, na matemática, um cilindro é um objeto tridimensional gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de um de seus lados. De maneira mais simples, é um corpo alongado, de aspecto redondo, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o seu comprimento. Vocês têm que notar que no cilindro ele não é considerado um poliedro, pois tem superfície curva, tá? Então seria assim, ó. Conforme a definição, é como se fosse um retângulo que começa a girar em torno de si mesmo, né? Tem uma ilustração aqui. Esse retângulo girando em torno de si mesmo, várias vezes, girando dessa forma, ele vai formar um cilindro, né? Os corpos redondos. No nosso cotidiano nós temos diversas formas, né, que o cilindro pode se representar, desde as latinhas que nós conhecemos hoje, a lata de refrigerante, a lata de azeite, alguns grandes silos ou depósitos, os motores que existem, né, até mesmo ali dentro do bloco do motor tem onde é feita a combustão dentro dos cilindros, as pilhas, os canos. O cilindro ele é o componente, né, mais comum na engenharia, pois ele resiste muita pressão interna. Então ele é um xodó dos engenheiros, o cilindro. A classificação do cilindro. Então o cilindro é classificado em dois tipos. Nós temos o cilindro oblíquo, que a giratriz é oblíqua em relação à base. Quando fala-se oblíquo, quer dizer, digamos assim, torto. E tem um cilindro reto, que a giratriz é perpendicular em relação à base. Então, para nós termos uma visão, seria assim. Nós temos cilindro reto. Daqui a representação gráfica do nosso cilindro, né? Então, veja só. A giratriz, quando fala giratriz, é a medida aqui da lateral, tá certo? Nós temos a altura, que é a distância entre as duas bases circulares, e a giratriz é que é a lateral. E nós temos o raio, aqui está o círculo aqui embaixo, né, do cilindro. Nós temos o raio, a altura e a giratriz, tá certo? Quando fala que no caso a altura ela tem que ser perpendicular em relação à base, tá certo? Então a giratriz nem sempre, porque veja só no cilindro oblíquo nós temos os dois círculos, né? Agora olha só, a altura é a distância entre as bases, mas a giratriz é diferente da altura. A giratriz é essa lateral, a altura é aqui, ó. Você está notando? O raio é aqui embaixo, então a giratriz ela não é perpendicular com a base. Então nós temos exemplo do cilindro oblíquo. Secção meridiana, isso aqui é muito interessante. O que é uma secção meridiana de um cilindro? A palavra secção significa corte ao meio. Então imagine que isso aqui fosse um queijo. E se você pegasse e cortasse esse queijo no meio? Na região do corte vai formar uma região plana. Esse plano aqui, que você percebe que tem um formato de um retângulo, é a superfície da secção meridiana. Então a secção meridiana do nosso cilindro aqui, para nós termos uma visão, né? Então percebo que vai se tratar de uma figura geométrica, onde aqui nós temos a altura, aqui tem 2R. Por que é 2R? Porque lembra que aqui é o raio, né? Então nós temos a base da secção seria o diâmetro, que é 2 raio, e a altura.
Se pedir para achar a área da secção meridiana, é como se fosse calcular a área de um retângulo. É só multiplicar 2 raios vezes a altura. É como se fosse base vezes altura. Outra observação importante envolvendo, se você ouvir falar sobre cilindro equilátero, o que é um cilindro equilátero? É um cilindro onde o diâmetro da base e a altura é o mesmo. Então, por isso que fala aqui que H é igual a 2R. Por quê? Um cilindro equilátero, a altura e o diâmetro, que é 2 raios, é a mesma medida. Por isso está falando aqui, se o cilindro é equilátero, tem que notar que na secção meridiana vai formar um quadrado, porque aqui vai ficar um lado vezes igual ao outro. Se é um cilindro qualquer, a secção meridiana vai formar um retângulo. A planificação do nosso cilindro está aqui. É como se descascasse nosso cilindro e ele vai formar duas formas geométricas. Nós temos a parte lateral, que é um retângulo, e nós temos as duas bases do nosso cilindro. Entendendo que essa parte inferior aqui do retângulo, por que é 2πr? Porque refere-se à circunferência que estava aqui ao redor, né? Eu percebo que aqui estava aqui ao redor do nosso círculo. Se esticar, a circunferência vai encaixar nessa medida aqui embaixo. Como é que se calcula a circunferência? É 2πr. E nós temos o raio e a altura. Então, sempre quando vai se trabalhar com cilindro, nós precisamos de duas medidas principais: medida do raio e medida da altura. A área da superfície de um cilindro, então, como a gente notou na planificação, ela é composta por 2 círculos de uma superfície retangular, em que a medida dos dois lados é igual ao comprimento da circunferência da base, que é 2πr. E a medida do outro lado é igual à altura do cilindro H. Então, dessa forma, o que é que quer dizer aqui? Vamos só voltar aqui atrás para não entender um detalhe. Se vocês vão achar a área da lateral aqui, como é que se acha a área de retângulo? Não é base vezes altura? Não é isso? Quem seria a nossa base aqui? 2πr, com a nossa altura, H. Então, para achar a área lateral, é como se fizesse 2π vezes o raio vezes a altura. Assim não tem a medida da área lateral do nosso cilindro. Então, nós temos algumas fórmulas aqui, é interessante você anotar para ter bem em mente. Nós temos a área da base, lembrando que como a base é um círculo, vamos pegar a área de um círculo, que é raio ao quadrado vezes π, ou π raio ao quadrado, tanto faz. A área lateral, como nós já conversamos, ó, a área lateral é 2πr vezes h, e a área total é como se somasse todas as faces do cilindro, que se juntasse as duas bases mais a área lateral. Em resumo, a fórmula vai ficar dessa forma: 2πr que multiplica raio mais h. Depois nós vamos ver alguns exemplos que envolvem a aplicação dessas fórmulas. Volume do cilindro. Então, o cilindro possui duas faces iguais de formato circular. Para calcular o volume do cilindro, deve-se fazer o produto da área da sua base pela altura. Então, tá aí. Então, algumas situações pede para usar o π, 3,14, mas se o problema não falar nada, deixa o π em evidência. Então, tá aqui a fórmula do volume. Lembra dos princípios de Cavalieri? Usado nos prismas, também usado no cilindro, quando se trata de volume. O princípio de Cavalieri é a medida da área da base vezes a altura, né? Então, como é que a base não é um círculo? Então, a área do círculo, πr ao quadrado, vezes a altura, que é h. Então, digamos assim, uma fórmula genérica que nos ajuda a decorar algumas fórmulas. Então, para calcular o volume do cilindro, precisamos de alguns pontos para nós recapitular. Primeiro, nós devemos tirar a medida do raio e a medida da altura, que tem que estar na mesma unidade. Isso quer dizer que se o raio está em centímetro, a altura tem que estar em centímetro.
Se o raio estiver em metro, a altura tem que estar em metro também. Se um está em centímetro e o outro está em metro, você tem que converter um dos dois. Calcula-se a medida da área da base e multiplica-se pela altura. Aí vamos ter o volume. E indica a unidade de volume correspondente à unidade de comprimento escolhida. Isso quer dizer que, lembrando que o volume sempre vai dar ou centímetro cúbico, ou metro cúbico, e assim por diante. Vamos ver algumas aplicações. Primeiro exemplo. O diâmetro da base de um cilindro reto é 12 centímetros e a altura é 5. Calcule a sua área total. Muito bem. Lembrando que para nós calcularmos tanto a área ou o volume do cilindro, precisamos do raio e da altura. A altura nós temos que é 5. Ali fala que o diâmetro é 12. Temos que entender o que é o diâmetro. O diâmetro é a largura total aqui do círculo. Lembra que o diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro é 12, o raio é 6. Aí nós temos aqui a fórmula da área lateral, que é 2πrh. Está aqui o cálculo, estão vendo? Ó? 2 vezes π vezes o raio, que é 6, vezes a altura, que é 5. 2 vezes 6 vezes 5 vai dar 60π centímetros quadrados. O π deixa quietinho assim mesmo. O problema não falou nada para colocar 3,14, então deixa assim. A área da base. Como é que calcula a área da base? É um círculo. πr ao quadrado. Ou π vezes 6 ao quadrado, que vai dar 36π centímetro quadrado. E a área total. Está aqui a fórmula da área total. Então nós temos 2 vezes π vezes o raio, que é 6, que multiplica 6 vezes mais a altura. Primeiro soma aqui dentro, tá, pessoal? Então vai ficar 2 vezes π vezes 6 vezes 11, que vai dar 132π centímetro quadrado. Se o problema pedisse para colocar o valor do π, aí além desse 132 vezes 3,14, que dá 414,48. Calcule a área lateral e a área total de um cilindro equilátero de 20 metros de raio. Lembra do cilindro equilátero? O que é um cilindro equilátero? É um cilindro onde o diâmetro da base e a altura é a mesma medida. Então vamos raciocinar. Se o raio é 20, o diâmetro é 40, porque o diâmetro é o dobro do raio. Se nosso diâmetro é 40, a altura vai ser 40 também. Dessa forma temos os dados necessários. A altura é 40 metros, o raio é 20. Quanto é que vai ser a área lateral? A fórmula da área lateral é essa. Então, vamos ter 2 vezes π vezes 20 vezes 40. Multiplicando tudo, vamos ter 1.600 π metros quadrados. A área total, a fórmula da área total é essa aqui. Então, nós vamos ter 2 vezes π vezes 20, que multiplica 20 mais 40. Vamos ter 2 vezes π vezes 20 vezes 60. Vamos ter o resultado 2.400 π metros quadrados. Outra situação. Uma indústria deseja fabricar um barril de óleo em formato cilíndrico cujo raio da base deve apresentar 40 centímetros de comprimento e sua altura será 1,2 metros. Para a fabricação desse barril, a indústria utilizará chapas metálicas. Quantos metros quadrados de chapas serão necessários para fabricar um barril? Veja só uma situação. Então você tem que prestar atenção àquilo que nós tínhamos conversando. Ó. Aqui está 1,2 metros e aqui está 40 centímetros. Como está pedindo em metros quadrados, então a altura vamos deixar em metro como está. O raio que está em centímetro passa para metro, divide por 100, vamos ter 0,4 metros. Dessa forma vamos ter todos os dados necessários. A área total vai ficar 2. Por que eu coloquei agora 3,14? Porque o problema é pedir para usar, né? O 3,14. Então fica 2 vezes 3,14 vezes 0,4, que multiplica 1,2 mais 0,4. Primeiro faz o que está no parênteses. 1,2 com 0,4 dá 1,6. Multiplicando tudo, 4,02 metros quadrados de chapa que vai ser necessário. A aplicação envolve volume. Temos um probleminha aqui bem interessante.
Um tanque no formato cilíndrico é utilizado no armazenamento de combustível de uma transportadora de produtos alimentícios. As medidas desse tanque são as seguintes: raio da base medindo 4 metros e altura 12 metros. Deseja-se encher esse tanque com óleo diesel para abastecer uma frota de 150 caminhões que possui o tanque também em formato cilíndrico, medindo 1,5 metro de altura e raio da base medindo 90 centímetros. Verifique-se se a quantidade de óleo diesel a ser armazenado no tanque da empresa é necessária para abastecer todos os caminhões uma única vez durante um dia, considerando que o combustível dos caminhões esteja bem próximo de acabar. Então, pelas medidas do tanque do caminhão, não é isso aqui não, é aquele tanquezinho ali, ó. Tá certo? Tanto é que um tanque não vai medir só isso aqui, né? Então, refere esse tanque aqui que serve para tocar o caminhão, o diesel. E vamos ver como é que vai ser a solução. Ali fala sobre o volume. Então, qual é o volume do tanque da empresa? Cálculo do volume, π é raio ao quadrado vezes a altura. O π é 3,14 vezes o raio, que é 4 metros, vezes 12. Então, multiplicando tudo, vamos ter 602,88 metros cúbicos. Qual é o volume do tanque de cada caminhão? Lembrando que o 90 centímetros passa para metros, para ficar tudo a mesma medida. Vamos ter o volume, vai ficar π vezes o 0,9 ao quadrado vezes a altura, que é o comprimento da altura do tanque. Multiplicando todos os elementos, primeiro a potência, 0,9 vezes 0,9, tá certo? Multiplicando tudo, vamos ter 3,8151 metro cúbico que cabe em cada tanque. São quantos caminhões na frota? 150. 150 vezes a quantidade de cada tanque. Vamos chegar à resposta: 572,27 metros cúbicos. Veja que a capacidade total do tanque de armazenamento é de 602,88 metros cúbicos. E a quantidade necessária para abastecer todos os caminhões é de 572,27 metros cúbicos. E dessa forma, o óleo diesel do tanque é suficiente para abastecer toda a frota. Ainda vai sobrar uns 30 litros de óleo diesel para os caminhões. Deseja-se construir um tanque no formato cilíndrico com volume de aproximadamente 250 metros cúbicos e altura igual a 9 metros. Determina a medida aproximada do raio da base. Está aqui o nosso tanque. Vejam só. A fórmula do volume é essa que nós já sabemos. Só porque agora nós já temos o volume que é 250. Então o V é 250. O π é, como sabemos, é 3,14. O que pede é o raio. Vai ficar em evidência. E a altura é 9. Vamos resolver a equação. 3,14 vezes 9 dá 28,26. Que passa dividindo com 250. Que vai chegar a 8,84. Lembra que a potência fica raiz. A raiz quadrada de 8,84 vai dar aproximadamente 2,9 metros de raio. Uma lata de óleo de soja possui as seguintes dimensões: raio da base medindo 4,5 centímetros e altura igual a 16 centímetros. Considerando que o conteúdo da lata seja de 900 ml, calcule a parte não ocupada da lata de óleo. Vamos determinar o volume total da lata. Aí fica assim, a nossa lata, o volume de óleo, nós vamos ter que o π, 3,14, vezes 4,5 ao quadrado, que é o raio, vezes a altura, que é 16. Faça a potência primeiro, multiplica tudo, vamos ficar 1,17,36 centímetros cúbicos. Só para lembrarmos que o centímetro cúbico tem relação direta com um litro. Então, se é 1,17,36 centímetros cúbicos, equivale a 1,17,36 mililitros, ou 1 litro,17.
Descontando aqui o nosso 900 ml, né? Então vamos ter que o volume da parte não ocupada seria 1017,36 menos 900, que vai sobrar ainda parte não ocupada 117,36 mililitros, parte não ocupada da lata. Aí nós temos algumas atividades para você tentar fazer sozinho. Temos algumas 5 atividades aí. Talvez você possa dar uma pausinha no vídeo para dar tempo de copiar e tentar fazer. Nós temos a solução também, está logo aí embaixo, ok? Então nós temos a solução da primeira questão, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta. Tá certo? É isso aí, pessoal. Até o próximo conteúdo envolvendo sólidos geométricos.